Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Nossa aula de hoje é sobre 18 coisas que mudaram o mundo e foram inventadas por mulheres. Vocês sabem algumas? Vou confessar que eu fiquei surpresa quando estava pesquisando a aula. Fiquei surpresa com alguns itens. A primeira invenção que eu trouxe foi o aquecedor de carro. Ele foi inventado pela Margaret A. Wilcox, lá em Chicago, em 1893. Embora ele não seja muito comum aqui no Brasil, no exterior ele é bastante usado, especialmente em lugares frios. Margaret inventou isso porque ela vivia tentando descobrir alguma coisa. Ela era conhecida na faculdade e pelos amigos e pela família justamente por isso. Por ficar tentando descobrir algo na esperança de descobrir algo fantástico. A segunda invenção foi o banco imobiliário. Quem nunca jogou, né? Essa invenção foi feita por Elizabeth Magg em 1904, nos Estados Unidos, e ele foi inventado para fazer uma crítica social. Ela queria, né, através do jogo, criticar o capitalismo e mostrar como a desigualdade de renda é um dos fatores da desigualdade social. A terceira invenção foi a escada de incêndio. Ela foi patenteada por Anna Canelli em 1897. Essa escada de incêndio, ela é a antecessora a essa escada de incêndio atual. Lá nos Estados Unidos é bem comum ter em todos os prédios, né? Aqui no Brasil é mais comum quando tem elevador e em festa alguma coisa. Teve até um projeto levando o sobrenome da inventora, o projeto Conelli, que era um projeto para deixar os prédios mais seguros. A quarta invenção foi o bote salva-vidas. Em 1822, Maria Biselli, também dos Estados Unidos, viu que era uma boa ideia ter um plano B, né, para o mar. Então, inventou o bote salva-vida. Porém, ela ficou rica, não foi com isso não. Ela ficou rica foi com uma fábrica de barril, de fazer barril, que ela também fez na época. Com isso, ela ficou rica. A quinta invenção é o aquecimento solar residencial. Claro que não é esse que a gente usa hoje em dia, né? Mas em 1947, Maria Telx foi a pioneira em energia solar. Ela era uma física e se juntou a um arquiteto e desenvolveram isso. A sexta invenção é o medo de muitas pessoas, que é a seringa médica. Ela foi inventada em 1897 por Letitia Gear e ela é usada até hoje. A mesma seringa que ela inventou lá em 1899 é a que a gente usa até hoje. Agora, a sétima invenção. Bom, se na sexta eu mostrei uma coisa que muita gente tem medo, na sétima eu vou mostrar uma coisa que eu acho que arrisco dizer que todo mundo gosta: a geladeira. Foi inventada por uma mulher lá em 1900. Lógico que não é essa geladeira moderna, frost free, duas portas, mas foi a primeira geladeira elétrica. E a versão melhorada dela a gente tem hoje em dia. Ela também fez uma máquina de limpar as ruas e ela mesma vendia nas ruas dos Estados Unidos. Então ela ainda era empreendedora. A oitava, muita gente gosta também, a máquina de sorvete. Nancy Johnson inventou isso em 1843 e o projeto é usado até os dias de hoje. A nona invenção foi o algarismo do computador. A primeira programadora foi Ada Lovelace e ela morreu em 1852. Lógico que esse algarismo não foi dos computadores modernos, foi de uma máquina. E isso aconteceu quando ela, na Universidade de Londres, foi trabalhar com um matemático chamado Charles Babbage e ajudou no projeto de mecanismo analítico, que a gente pode chamar que foi um embrião do computador. E ela desenvolveu formas de programar essa máquina. Por isso ela é considerada a primeira programadora da história. O interessante dessa pesquisadora é que o pai dela era poeta e ele e a mãe incentivavam muito ela a percorrer o caminho da ciência, mesmo não sendo comum na época. A décima mulher que a gente vai falar hoje é a doutora Shirley Jackson. Em 1973, ela fez muita coisa pela tecnologia de telecomunicação.
a gente pode atribuir para ela os recursos para a invenção do fax, do telefone de teclado, das células solares, dos cabos de fibra ótica e da tecnologia por trás do identificador de chamadas e chamada em espera. Ou seja, muita coisa mesmo. A 11ª foi a máquina de lavar louças. Acho que muitos de vocês sonham com essa máquina. Ela é muito comum também fora do Brasil. Aqui no Brasil é difícil uma casa ter, né? Mas ela foi inventada por uma mulher em 1887. Ela vendeu sua invenção para donos de hotéis, indo a reuniões desacompanhadas. Pensa, e desacompanhada vender coisa em 1800. Muito fora da casinha ela, mas deu super certo. Inventou a lava-louças e estamos aqui falando dela. Número 12. Tecnologia de transmissão sem fio. Essa história é bem interessante, porque essa inventora, Hedy Lamarr, em 1940, ela era uma atriz famosa de Hollywood. Não era essas atrizes desconhecidas, ela era realmente famosa. Se vocês pesquisarem a biografia dela, vocês vão achar muitos filmes que ela fez, que ela protagonizou, muito premiada. E ela tinha uma segunda profissão, ela era inventora. Ela foi responsável pela tecnologia de transmissão sem fio da Segunda Guerra Mundial. Então ela ajudou na guerra, ajudou o país dela, né, os Estados Unidos, com essa tecnologia. Essa tecnologia é um dos primórdios também para que a gente conseguisse ter celular. Muitos anos depois, claro, né? Mas foi graças a esse primeiro estudo. A 13ª invenção foi a televisão de circuito fechado. Esse sistema de monitoramento foi inventado em 1969 por Mary Van Brittan Brown. Ela estava tendo muito problema de segurança na sua vizinhança, lá em Nova York, e por isso ela resolveu monitorar. Esse sistema é usado até hoje como segurança, né? Sistema de segurança. A 14ª invenção foram os saquinhos de papel. Muito conhecido pelos filmes americanos, né, quando os personagens vão fazer compras, pouco comum aqui no Brasil, porém foi inventado em 1871 por Margaret Knight. Ela ganhou uma máquina de fazer saquinho de papel para pagar sua patente. E ela teve um problema com o operador dessa máquina. Ele alegou que ele que tinha inventado, mas ela ganhou na justiça e o mérito é todo dela. A 15ª invenção foi o aquecimento central. Foi descoberto em 1919 por Alice Parker. O projeto dela nunca chegou a ser desenvolvido mesmo, mas foi a primeira vez que alguém falou sobre usar gás natural para aquecer uma casa. Então, o projeto dela inspirou tudo que a gente tem hoje de aquecimento central. A 16ª foi a fibra de Kevlar. Foi descoberta pela química Stephanie Kollek em 1964. Essa fibra é usada nos coletes à prova de bala, por ela ser mais forte que o aço, 5 vezes mais forte que o aço. E ela também tem outras 200. A invenção número 17 foi o software de computador. Em 1944, Grace Murray Hopper construiu o primeiro software fácil. Além disso, ela é responsável pelo termo bug, usado quando há um erro no sistema. Vocês também usam no dia a dia de vocês como gíria, né? Então, toda vez que vocês usam essa expressão, vocês estão citando Grace. Ela era da Marinha dos Estados Unidos. A 18ª e última invenção que eu trago hoje é a cerveja. A cerveja foi descoberta pelas antigas mulheres da Mesopotâmia. Nossa, mas como é que sabe disso? Bom, tem uma historiadora da cerveja, Jane Peyton, que ela fala que, através de estudos, descobriu que as antigas mulheres da Mesopotâmia, que foram as primeiras a desenvolver e a vender cerveja. Bom, agora eu quero que vocês escolham 3 dessas invenções citadas e façam uma arte com essa, uma manifestação artística. Pode ser uma ilustração ou alguma coisa desse tipo. Eu trouxe aqui um exemplo. Tá vendo que tem uma mulher desenhada no meio e 8 invenções feitas por elas, 8 invenções citadas aqui nesse vídeo. Vocês podem seguir esse exemplo, mas eu quero que vocês usem a criatividade. Quero que seja feito em uma folha não pautada, ou seja, uma folha sem linhas, e bem colorido, porque vocês vão tirar a foto, postar no GPA,
me mandar no grupo da eletiva e eu quero que vocês guardem, porque quando a gente voltar para a escola, eu vou recolher todos, certinho? Então, até a próxima aula.